Fala galera, chegando aí para mais um vídeo em nosso canal. Hoje o assunto é Campeonato Brasileiro 2026. O mesmo se inicia nesta próxima quarta-feira. Vamos trazer nossas previsões sobre o desempenho das equipes nesse torneio. Mas antes de tudo, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem nossos conteúdos, comentem a opinião de vocês que é muito importante para nós. E não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações sobre nossos vídeos. Estamos também no Kawaii, no TikTok e no Instagram, nas páginas @Rafa do Futebol. Sigam lá nossas redes para receber mais conteúdos como esse. Continuando, o Campeonato Brasileiro inicia nesta próxima quarta-feira, pela primeira vez em janeiro, né, desde os pontos corridos. Será um torneio que vai durar o ano inteiro. E temos as nossas previsões aqui, que são divididas em quatro blocos. Né? Dividimos nossas previsões em quatro blocos. Os blocos dos candidatos ao título, a parte dos que brigarão por vaga na Libertadores, as equipes que brigarão por vaga na Sul-Americana e meio de tabela, e as equipes que lutarão contra o rebaixamento. Vamos trazer uma síntese muito rápida sobre cada equipe e a nossa opinião sobre como cada um se comportará no campeonato. O Flamengo, para mim, é a equipe que vai brigar, é a equipe a ser batida no campeonato, né? É o grande favorito ao título, já foi campeão ano passado, foi campeão também da Libertadores e manteve sua base. Seu time já era forte, manteve a base, chegou a alguns reforços pontuais e aguarda a chegada de Lucas Paquetá também. A equipe de Felipe Luiz com certeza é o grande candidato ao título brasileiro por tudo que vem fazendo nesse último ano, fez em 2025 e tem tudo para manter um time forte em 2026. Tem muito dinheiro, uma equipe muito bem organizada financeiramente, então vai brigar por tudo e com certeza é um dos candidatos, ou principal candidato ao Brasileirão. Outra equipe que vem forte e mantém sua base do ano passado é a equipe do Cruzeiro, que já brigou pelo título de 2025 e acredito eu que vai se manter forte nesse ano, com chances também na Libertadores. Além de manter Matheus Pereira e Caio Jorge, trouxe Gerson como um dos grandes reforços do futebol brasileiro, sendo o mais caro de todos os tempos até o momento. E trouxe o técnico Tite também, que estava parado para fazer um novo trabalho e esperamos que ele tenha um bom trabalho esse ano e levando o Cabuloso ali na briga pelos campeonatos também. Então, com certeza, Flamengo e Cruzeiro são os candidatos ao título e trago também a equipe do Palmeiras, que mesmo não tendo ganho nada ano passado, nem no penúltimo ano, apenas o Campeonato Paulista de 2024 sendo seu último título, o Palmeiras vem sempre forte, né? Uma equipe forte, uma equipe consistente, comandada mais uma vez pelo técnico Abel Ferreira, só que esse ano ele precisa trazer novidades, né? O Palmeiras contratou bem já no passado, já investiu bastante, está tentando trazer novos jogadores, contratou Marlon Freitas até o momento e está tentando trazer novos jogadores para fazer uma equipe mais forte ainda. Só que o Abel Ferreira precisa trazer uma revolução para a equipe. A equipe precisa ser um pouco mais ofensiva, precisa dar resultados no seu campo ofensivo. Defensivamente não tem o que falar. Sempre uma equipe bem consistente, tanto que sempre briga pelos títulos, como Brasileirão e Libertadores. Mas precisa ganhar, né? Uma equipe que investe tanto precisa sempre estar ganhando, senão sempre vai ser cobrada. Mas acredito que o Palmeiras também entra nessa briga pelo título. Além das equipes que brigam pelo título, as próximas equipes que vamos falar são as que brigam pela Libertadores. Né? Separei 5 equipes que estão nesse bloco para mim. Em primeiro lugar, trago a equipe do Fluminense. A equipe do Fluminense que já fez um bom campeonato brasileiro, principalmente depois da chegada do técnico Zubeldia, tem dinheiro em caixa e já investiu um pouco, trazendo Savarino, Guilherme Arana. Vai ter uma equipe mais forte que ano passado e uma equipe até para bater de frente pelas equipes que brigam pelo título. Mas acredito que vaga na Libertadores ele vai brigar por vaga direta. Com certeza é uma das equipes fortes, vai fazer uma boa Libertadores também. Esse é o meu prognóstico. Então o Fluminense é um dos grandes candidatos às próximas vagas na Libertadores. Né? Além do Fluminense, eu quero trazer como destaque o Bahia. O Bahia é uma equipe que vem constantemente brigando por essa vaga na Libertadores. Foi para as últimas 2 pré-Libertadores, né? Se classificou nos últimos 2 anos. E por manter a base da equipe, principalmente o técnico Rogério Ceni, com certeza vai brigar lá em cima na tabela. Além deles, quero trazer uma novidade. Foi uma equipe que em até um momento do campeonato anterior brigou pelo rebaixamento, contra o rebaixamento na verdade, e esse ano acredito que brigue por coisas melhores, que é a equipe do Grêmio. O Grêmio se reforçou bem, já tinha uma equipe
com o Arthur, desde a chegada de Arthur no meio de campo, que já tinha melhorado bastante. Já tem o Ilha, tem uma equipe experiente. E a chegada do goleiro Everton também agora traz mais experiência a ela, um goleiro vencedor que ganhou tudo aí no Palmeiras. E tem como o Carlos Vinícius, que também não, chegou no meio do campeonato passado como seu grande goleador. Chegou fazendo muitos gols ano passado, esse ano já faz bastante gols também. Com certeza é um dos que vão brigar pela artilharia do campeonato. Com isso, acredito que o Grêmio vai brigar pela vaga na Libertadores. Além deles, trago o Corinthians como um grande candidato também. Apesar de tantos problemas fora de campo, dentro de campo a equipe vem se portando bem. Foi o campeão da Copa do Brasil do ano passado, vai estar na Libertadores já na fase de grupos diretamente, então não precisa ter aquela pressa de jogar pré-Libertadores no começo do ano, dá para se portar bem no Brasileirão. Vamos ver se o Dorival consegue fazer um bom trabalho nos pontos corridos, né? Ele que é um técnico vencedor na Copa do Brasil, vamos ver se no pontos corridos ele consegue fazer um bom trabalho também. A equipe se reforçou, trouxe alguns reforços pontuais, como Matheus Pereira e Gabriel Paulista, e mais alguns nomes, e com certeza deve brigar pela Libertadores se os problemas extra-campo não atrapalharem, né? Sempre atrapalham, mas acredito que pelo que vem desempenhando e por ter mantido o Yuri Alberto, Memphis Depay, deve brigar pela Libertadores pelo menos, pela vaga na Libertadores pelo menos para o ano seguinte, né? Além delas, a última equipe que eu quero destacar como briga por vaga na Libertadores é a equipe do Bragantino, né? O início do ano do Bragantino vem sendo, lógico, o Campeonato Paulista não é o parâmetro ideal, mas vem sendo muito bom, né? A equipe de Wagner Mancini já disputou 5 partidas, é a única invicta do Campeonato Paulista e não tomou gol, né? Então, uma equipe consistente defensivamente, isso é muito importante em pontos corridos, e ofensivamente vem marcando seus gols, né? John está de saída, mas isso também deve trazer a entrada de um bom dinheiro que pode reforçar a equipe. A chegada de Wallace Ian também do Flamengo pode dar uma melhorada no campo ofensivo da equipe do Bragantino. Essas são as equipes que acredito que briga pela vaga na Libertadores. No meio de tabela, eu quero trazer mais 5 equipes que ficam ali no meio de tabela, né, que brigam entre Sul-Americana, alguém pode se destacar e brigar por Libertadores, mas também, se não for muito bem, pode brigar contra a zona do rebaixamento, né? Porque é tudo muito próximo. A gente sabe como foi o último campeonato, muito equilibrado, principalmente nessa zona ali do nono ao 16º, 17º colocado. Enfim, as 5 equipes que eu trago Botafogo e Vasco, as equipes cariocas que vêm brigando ali um pouco mais acima, né? O Botafogo com o John Textor melhorou muito a equipe nos últimos anos, mas esse ano, com a falta de investimento e sem ter a certeza de como será, né, a sequência da SAF, principalmente questão de investimento, esteve no transfer ban, né, e a chegada de um novo técnico, né, Martin Anselmi, a gente não sabe como é que o Fogão vai se portar nesse campeonato. Enfim, o Botafogo trouxe já no ano passado o Montoro, e com certeza é um dos principais jogadores da equipe. Além do Botafogo, temos o Vasco também. O Vasco de Fernando Diniz, com a perda dos seus ídolos Ryan e Vegete. Vamos ver se vai conseguir investir com a entrada de dinheiro dessas vendas para melhorar a equipe, para ter uma equipe mais consistente para esse ano, para brigar por algo mais. Mas se não conseguir melhorar a equipe, vai ficar brigando ali no meio da tabela com certeza. Trago também o Mirassol. O Mirassol, esse ano, ele não é mais surpresa, né? Então, com certeza, as equipes vão estar mais atentas ao que ele pode trazer, né? Se não conseguir algo de surpreendente, com o técnico Rafael Guanais, acredito que é uma equipe que fique brigando no meio da tabela, né? Não uma equipe que brigue contra o rebaixamento, é uma equipe boa, com certeza, manteve a base, trouxe reforços pontuais também, mas é uma equipe que deve ter dificuldades nos jogos grandes, né? As equipes vão estar mais precavidas contra ele, com certeza. Então acredito que fica no meio da tabela. Assim como os Atléticos Mineiro e Paranaense. O Atlético Mineiro de São Paulo não se reforçou muito, trouxe alguns reforços pontuais, como o Renan Lodge, perdeu alguns jogadores importantes também, manteve Hulk, que ficou naquele imbróglio se sairia ou não para o Fluminense, mas o São Paulo já faz um trabalho que é bem inconsistente. Então não acredito que é uma equipe que vá brigar lá em cima na tabela, mas também acho que não corre tantos riscos referente à queda para a segunda divisão. Assim como o Atlético Paranaense, que é uma equipe que teoricamente é equipe de primeira divisão, mas que caiu ano passado,
esse ano voltando a ter um investimento melhor, acredito que brigue ali no meio da tabela, faça um campeonato ali ok, para que no ano que vem ele possa ter um investimento maior e voltar a brigar pelas primeiras posições, como foi nos anos anteriores, né? Trouxe Luiz Gustavo, que é um jogador experiente, manteve o técnico Odair Hellmann. Vamos ver como será o trabalho esse ano. E contra o rebaixamento, eu coloquei 7 equipes, algumas é mais opinião minha própria mesmo, acredito que possa estar nessa briga, outras realmente é notório que vai brigar contra o rebaixamento. O Internacional, que sempre é colocado como um dos candidatos ao título, ano passado brigou contra o rebaixamento e manteve a mesma equipe, né, sem reforços assim que possam mudar muito a característica da equipe. E teve a chegada do técnico Paulo Pesolano, mas não acredito que vai ter uma grande campanha esse ano. Fica ali na briga entre o rebaixamento, mas pode brigar ali no meio da tabela também. Mas acredito que tenha que lutar um pouco, tenha que fazer uma consistência maior. Ano passado foi muito complicado para o Colorado no Brasileirão, então acredito que vai ter que fazer um campeonato melhor para que não brigue, para que não chegue no final do ano brigando contra o rebaixamento. Tem a equipe do Santos também nessa briga. A equipe do Santos é uma equipe que se reforçou, né? Trouxe Gabriel Barbosa principalmente, Gabriel Menino também. Já tem Neymar na equipe, mas ano passado foi um ano muito difícil, né? Com o técnico Vojvodja. Vamos ver se esse ano eles conseguem fazer um campeonato um pouco melhor. Mas acredito que ainda briga contra o rebaixamento. A equipe é bem irregular, né? E mesmo com alguns investimentos, você vê que a equipe não anda, não caminha tão bem. Acredito que vai ser uma equipe que vai ter mais um ano difícil também. Outra equipe que briga contra o rebaixamento, que voltou depois de muitos anos para a primeira divisão, é a equipe do Remo. Acredito que vai brigar contra o rebaixamento principalmente pela distância que tem que percorrer. É a equipe que é mais longe do centro futebolístico do país, uma equipe do norte do país, e vai ter dificuldades, mas acredito que sim, se tiver uma boa estrutura, a estrutura tem, se tiver uma boa força de vontade, fará bons jogos. Acredito que o Remo possa brigar contra o rebaixamento, mas não acredito que é uma equipe que vá cair. É uma equipe que, se portando muito bem, se entregando muito com as contratações que fez, tem como brigar para se manter na primeira divisão. Mas a questão de distância que vai percorrer realmente é muito complexo para a equipe do Remo, até porque temos menos equipes do Nordeste do país também esse ano, com apenas 2, comparado ao ano passado que teve 5. Então vai ser um ano difícil para a equipe do Remo também. E o gigante que deve brigar contra o rebaixamento, por tudo que vem acontecendo, a gente vê em campo que com certeza vai ter muitas dificuldades, é o São Paulo, né? O São Paulo Futebol Clube é uma equipe que nunca caiu no Campeonato Brasileiro, mas com certeza esse ano será dos mais difíceis. A gente já vê no Campeonato Paulista, que também está brigando contra o rebaixamento. Os problemas extra-campo estão influenciando muito o desempenho da equipe em campo. Teve o impeachment e a renúncia do presidente Júlio Casares e a saída de diversos diretores. É uma equipe que está talvez no seu pior momento da história. Vai brigar contra o rebaixamento e é difícil dizer se vai se salvar ou não, mas é uma equipe que vai brigar ali nas últimas posições se nada de extraordinário acontecer. Tem bons jogadores? Tem bons jogadores, não dá para negar. Jogadores, inclusive, que já levou essa equipe para a Libertadores. Mas os anos se passam, a equipe não consegue ter mais consistência, né? E se a base não puder ajudar muito, né? São jogadores novos, já vendeu a base toda do ano passado, né? Então são jogadores mais novos ainda, vai ter muitas dificuldades. Então acredito que o São Paulo é uma das equipes que vai brigar ferozmente contra o rebaixamento. Além desses, quero trazer Chapecoense e Coritiba, que são equipes que subiram agora. Então, não tem tanto investimento, são equipes que terão dificuldades, né? Chapecoense, que a gente sabe a história da grandeza da Chapecoense por tudo que já passou, e o Coritiba também, né? Um dos grandes do futebol brasileiro, ficou alguns anos afastado da primeira divisão, são equipes que terão dificuldades, né? O seu jogo defensivo vai ser muito importante, né? O Coritiba foi uma equipe que tomou poucos gols no campeonato da Série B do ano passado, e se manter esse nível defensivo, pode ser que consiga se manter na primeira divisão, mas está cada vez mais difícil para as equipes que sobem se manter na primeira divisão. E além deles, tanto Chapecoense como Coritiba, acredito que o Vitória, que já vem nos últimos 2 anos desde que subiu, brigando contra o rebaixamento, acredito que é uma equipe que vai lutar novamente contra o rebaixamento. Inicia o campeonato com o Jair Ventura como técnico, que terminou bem o ano passado, mas não tem grandes reforços, não tem um grande investimento, vai ter bastante dificuldade,
Vai ser um ano que vai percorrer mais também o futebol brasileiro, até porque não tem muitas equipes do Nordeste, então vai ter mais viagens. Vai ser um ano complexo para o Vitória. Acredito que ele vai brigar realmente também contra o rebaixamento. E é isso, galera. São nossas previsões. Eu quero que vocês fiquem atentos que vamos soltar mais vídeos aí durante esses próximos dias sobre o Campeonato Brasileiro, trazendo mais previsões, mais informações também. E a novidade, quero trazer uma grande novidade, que a gente vai manter as charges que a gente faz no nossa parte dos shorts do nosso canal para todos os jogos do campeonato. Então, novidades aí, eu quero que vocês acompanhem. Se inscrevam no canal para ter mais novidades aí para vocês. Curtam e compartilhem esse vídeo, comentem a opinião de vocês, o que vocês acharam da minha previsão e qual é a previsão de vocês aí para o campeonato. E é isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber novas notificações. Abraços, tamo junto aí.